Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. Nosso convidado de hoje lidera iniciativas de inteligência artificial, dados e inovação em larga escala. Roda a vinheta. Performa que Pode na CBN tem o oferecimento de PagUtil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje. Fala galera, eu sou o Léo Tristão e estou finalmente Faz um tempinho, né, Léo? com o meu amigo e sócio Samir Caran para mais um episódio do Performa que Pode na CBN Campinas. Este programa é um oferecimento da PagUtil e da Performa IT. É isso aí, Léo. Saudades da gente estar gravando junto aqui. E hoje, então, num episódio super especial, recebendo aqui o William Collen, diretor de inteligência artificial na Blip. William, muito obrigado por vir bater esse papo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo à mesa do Performa que Pode. O prazer é meu, uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito legal. Boa. William, vamos lá. A gente anunciou você, né, como diretor de inteligência artificial, e aí é muito fácil a gente falar, né? É bom que é um cargo que surgiu agora, né? Inteligência artificial é um assunto de 2, 3 anos atrás, certo? Ou não? Nada disso, não. Mais errado impossível, né? Como é que o cara chega de diretor tão rápido, né? Ah, não, a IA tá por aí desde os anos 70, né? Isso. Pra menos, né? Se a gente for... Acho que as pesquisas são até um pouco É, antes, né, William? com certeza. Acho que desde a Guerra Fria, né? Já tinha muita coisa relacionada à tradução de texto, etc, né? Mas a onda agora da IA generativa mudou tudo, né? Então, hoje, né? Claro que a gente traz toda uma bagagem, um histórico, né? Nós não começamos hoje, mas é agora que tá na hora mesmo de a gente mudar, né? A IA está impactando não só os laboratórios, como antes impactava os laboratórios, Sim. impactavam mais tangencialmente, assim, nossas vidas. Agora está centralizada no que as empresas estão fazendo, como nós construímos os produtos, como nós trabalhamos no nosso Muito dia a bom. dia. Ô, William, as primeiras aplicações de inteligência artificial que você esteve envolvido, o que você fazia nessa época? Antes da IA generativa, Antes o que da que era a IA? Eu não sei nem se tem como a gente explicar, né? A IA generativa é algo que é um pouco mais recente, né? Tem origem, a gente já falou algumas vezes a partir daquele paper lá do Google sobre a arquitetura Transformer. A arquitetura Transformer também é baseada na evolução de uma outra tecnologia que a gente já usava no nosso celular lá há um tempo, mas com um contexto muito menor. Lembra aquele recurso de autocompletar do celular? Aquilo é uma IA muito rudimentar, né? Mas que serviu de base para a gente evoluir. Mas quando a gente olha para trás, né? Você estava comentando com a gente quando a gente estava conversando nos bastidores, né? Que você trabalha com IA já há bastante tempo, né? Quais foram os teus primeiros usos de IA e que nome se dava para essa IA? Generativa, determinística, outro nome? Como funcionava isso no passado? Minha primeira experiência com IA foi muito curiosa, né? Eu estava procurando um projeto de iniciação científica na USP, onde eu estudava, e encontrei ali um projeto que era uma iniciação de corretor gramatical para o OpenOffice. Legal. E era... Que era o concorrente do Office na época, né? Exatamente. Tinha 2 apelos muito legais, assim. Gostei que era open source, era um projeto Sim. open source. E na hora que eu entendi o mecanismo que tinha por trás daquela ferramenta, eu vi o futuro, né? Isso foi em 2004. Que legal, velho. Em 2004, a gente... eu era muito novo, né? Você estava no 20 último ano anos. da faculdade? Tava no meio. No da meio, faculdade. tá, Tava beleza. Talvez ali no 3º ano. Aham. Eu vi aquela tecnologia, essa tecnologia que iria viabilizar um dia existir o exterminador do futuro de verdade, sabe? Porque a IA naquela época era ficção científica. Né? Total. E eu entendi que aquela tecnologia ali que estava sendo aplicada para criar um corretor gramatical é a mesma que um dia ia servir para interface. Você teve essa visão, cara? Sério? Tive essa visão. Muito legal. Eu não sabia que ia acontecer tão rápido. Claro, Talvez, entendi. eu imaginei que eu não ia, O talvez... futuro seria algo da Você não possibilidade. imaginou que você participaria disso, Você né? estaria liderando. Não pensei que seria tão rápido, Legal. né? As coisas aceleraram muito. Mas naquela época a tecnologia era muito diferente, né? Então a gente tinha que trabalhar muito com programação. A gramática, ela tem problemas de ambiguidade, tem problemas que... Enfim, a língua evolui de uma forma que para você conseguir trabalhar com ela, você tem que lidar com por exemplo, dúvidas semânticas, né? Você pode falar... Você tem que identificar... Então, para você fazer a correção gramatical, identificar se um A é uma proposição ou um artigo. Entendi.
Eu já ia um parar baita por aí. desafio. Já desisti. Igual aquele índice de indeterminação do sujeito. Oração subordinativa. Eu nossa, nunca usei isso nem pra lembro nada. E disso. falo português bem, viu? Eu devia ser um dos poucos alunos de engenharia da computação andando com um livro de gramática embaixo do braço. Isso, Mas eu tinha que programar aquela gramática. Caraca, maravilhoso. Era o meme pronto da faculdade, né, cara? E o que você atribui, William, assim, a democratização agora? Então, fazendo esse paralelo, eu gosto muito de fazer um paralelo, 20 anos atrás e agora, o que você diria que foi esse principal ponto de virada que permitiu hoje a inteligência artificial estar no celular de todo mundo, né? Sim. De qualquer nível hierárquico, renda, classe, gênero, assim, o que para você foi o principal fator que permitiu essa democratização? Acho que foram alguns fatores de tecnologia. Claro que o poder computacional mudou totalmente, né? Tá bom. Então, eu tô falando de 2004. Antes de 2004 era muito mais difícil, né? O poder computacional não permitia que a gente, por exemplo, rodasse modelos estatísticos. Isso. Em 2004 já trabalhava com modelos estatísticos, já existia ali como trabalhar com probabilidades numa máquina simples. E o que virou mesmo de fato foi lá para 2015, né? Quando começou a aplicar o processamento em GPUs, nessa mesma ambiente, né? De você trabalhar com texto, imagens. E aí mudou o paradigma, né? Que até então eu tinha que programar a IA. E a gente começou a trabalhar com exemplos, muito mais. Então, em vez de eu ter que simplesmente codar as regras, eu dou muito exemplo. E a IA consegue absorver, né, como é que aqueles exemplos se conectam de uma forma mais abstrata. E isso desbloqueou, né, o que a gente conhece hoje como Transformers, conhece hoje... Naquela época se falava muito de Deep Learning, né? Mas acho que é uma virada mais... Assim, eu acompanhei essa tecnologia, né? Na empresas que eu trabalhei, a gente já aplicava Deep Learning, aplicava os conceitos de Transformers, mas eram sempre projetos, assim, muito curiosos. A gente via que dava para identificar que aquilo era uma rosquinha, ou era um cachorrinho. Sim. Tinha vários memes, Era muito assim, mais né? uma pesquisa pura do que aplicada, né? Isso, e a aplicação era muito limitada, né? Muitos erros, né? Você tinha que lidar sempre com uma taxa de erros de 20%, que às vezes inviabiliza um negócio. Sim. Mas quando veio a IA generativa, né, que foi esses modelos somente grandes, né, as LLMs, e como foi apresentado para o mercado, né, a partir dessa interface de chat, isso mudou totalmente. Então, eu tive a chance ali de testar essa IA através dos fornecedores que a gente tem, a Microsoft mais propriamente, né, eles já estavam ofertando esse tipo de tecnologia em 2022, eu testei, falei, isso aqui é forte. Todo mundo que eu encontrar na rua, quer dizer, na empresa, abria o laptop e mostrava que lá funcionando, falando, isso aqui é demais. Mas a gente não... Eu lembro do almoço de família, a primeira vez que eu mostrei o chat GPT pra galera, assim, a galera Então, já bruxaria, né? Mas Isso aí. quando você falou que você teve a oportunidade de testar em 2022, foi antes da OpenAI, que, se eu não me engano, foi em novembro que eles abriram para o público. Você conseguiu pôr a mão antes disso? Isso. Que legal, cara. Era um modelo chamado GPT-3, né? Tá. Um precursor ali do que ia ser o chat GPT. Tinha muitas limitações, era muito mais difícil de usar, né? Mas foi suficiente pra gente entender ali que tinha um potencial enorme. A gente fez até um projeto dentro da Blip, uma campanha de Natal, usando essa API. Foi o primeiro caso... 22 você já estava na Blip? Já estava. Tá, legal. Foi o primeiro caso de uso dessa API pública, né? Aberto, não internamente, na Microsoft, inclusive, no nível global. A gente tive 2 meses para fazer a homologação de segurança da API, junto com a Microsoft. Um baita desafio. Mas a gente foi os primeiros cases mundiais de GPT. Legal, tiveram à frente. E o que fazia? O que fazia esse modelo? Era simples, né? Uma coisa simples. A gente mandava... Você podia mandar para um amigo seu, né? Uma mensagem lá era um projeto que chamava Mensagem Sem Igual no WhatsApp. Você mandava para a pessoa uma mensagem gerada pelo GPT, com informações que você passava por ele. Tinha algumas perguntas bem fixas, né? Que a gente não podia extrapolar muito assim, deixar muito aberto. O que você gosta dessa pessoa? Me fala um evento legal que você teve com essa pessoa esse ano. Aí a mensagem saía personalizada. Se você personalizada. mandar 100, eram 100 mensagens diferentes. Isso pré-ChatGPT. Então foi a primeira aplicação assim que... Usando IA generativa, né? E no público, né? Legal. E direto com consumidores. Eu tenho uma frase, William, que é assim... faço esse paralelo dessa democratização, né? De que hoje, para você utilizar a inteligência artificial, você não precisa ter praticamente conhecimento prévio nenhum. Sim. Né? Na época que a gente estava na faculdade, né? Também fiz engenharia de computação, também trabalhei, né? Estudei, né? Na verdade, IA lá atrás, mas... Porque a gente estudava IA preditiva na Exato, faculdade, né? As matérias eram todas preditivas. Né? Toda a parte de redes neurais, mas também a otimização. Então, era algo restrito aos cientistas de computação, né? Aos engenheiros de computação. Hoje, qualquer um pode utilizar, de fato, IA e até programar
IAs para fazer alguma coisa, assistentes, agentes que estão ali, né, trabalhando por você. Eu atribuo muito isso à questão do processamento de linguagem natural ter evoluído tanto que a gente não precisa mais ensinar para as pessoas a linguagem da máquina, a gente conseguiu ensinar para a máquina a linguagem dos homens. Então, na verdade, agora você fala, grava um áudio de qualquer jeito, e isso permitiu a gente dar esse acesso, né, para as pessoas a utilizar todo um poder de que antes estava restrito só a pessoas que eram, né, realmente da área de computação. Como é que você vê isso? E principalmente como é que você vê os riscos disso, né? O que as pessoas ainda estão usando errado, né? Porque a gente entende como um pouco mais, né, como isso funciona, o que eu devo usar, o que eu não devo usar. E essa democratização, como tudo na vida, ela traz, obviamente, muitas vantagens, mas traz também alguns pontos de preocupação. Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que a gente está num momento muito peculiar, né? Sempre um desafio para pessoas como nós, né? Entender conceitos de negócio de outras áreas e traduzir em software. Isso. Hoje, as pessoas de outras áreas que não têm uma formação técnica conseguem pegar um GPT, software, uma tecnologia de geração de código, criar um protótipo funcional. Porque elas conhecem tudo do negócio. Conhecem tudo do negócio. Se elas entregam isso para uma pessoa que consegue transformar aquilo lá numa aplicação segura, escalável, você tem uma startup no fim de semana. Eu acho que a gente está num momento muito diferente, né? E a gente tem que entender, né? Que talvez aquele primeiro protótipo, que essa pessoa que não é da área de IA, não é da área de tecnologia, que ela criou aquilo e ela acelerou muito esse processo de construção que antes era muito difícil. O gargalo não é mais a construção, né? Isso, e também essa parte de você transformar uma ideia em algo material que você consegue explicar melhor aquele conceito. Então, hoje você de fato está desbloqueando muitas novidades, muitas ideias, né? Legal. O risco é a gente achar que aquela ideia é a final, né? Acho que a gente tem que entender que ali temos que ter um passo de amadurecimento da tecnologia, né, da aplicação, mas tem também outro ponto, né? Quanto que aquilo é viável, quanto aquilo lá vale, né, um investimento maior. Boa. Mas aquele protótipo prova já isso, né? Interessante. E eu acho que hoje, né, a gente desbloqueia demais. Eu acho que não é todo mundo que está usando já esse tipo de tecnologia, né? Espero que ao longo do tempo as pessoas vão cada vez mais e mais e também a tecnologia vai amadurecendo de forma que ela vai se tornando mais segura. A gente está num momento muito favorável aí para inovação. O William tocou num ponto aqui, eu li um artigo falando... O artigo majoritariamente era super favorável ao IA, como quase tudo que eu estava lendo, né? E ele fala justamente desse ponto das pessoas que têm o domínio do negócio conseguirem construir coisas e mostrar de forma muito mais concreta algo que às vezes era muito abstrato. Só que qual é um pequeno problema que esse artigo apontava? A chance da gente parar de discutir em grupo as soluções. Porque a gente sempre partiu do princípio, a ideação era sempre coletiva, colaborativa, divergir para convergir, etc. Todos os métodos de criatividade que a gente conhece. Cara, como eu hoje consigo prototipar algo sozinho, eu não preciso mais discutir com o William e com o Samir. Eu vou lá e faço da minha cabeça e apresento. Obviamente, algumas pessoas vão entender o que você falou, cara, beleza, isso aqui é um excelente ponto de partida, mas outras vão se apaixonar por aquilo e falar, cara, a saída é essa, vamos implementar. Então, a gente vai precisar ter esse cuidado de não deixar de ser colaborativo, né? Porque muito provavelmente, se a gente deixar de ser, essa vai ser a movimentação do gargalo. Porque historicamente é essa. Historicamente é assim que funciona. A teoria das restrições. Isso, a teoria das restrições do Goddard, né? O gargalo só vai mudando de lugar. Então, o que acontece se a gente não tomar cuidado, esse é o próximo gargalo. A gente vai ter uma crise de criatividade, porque eu vou querer fazer a minha ideia, você vai fazer a sua, e a gente junto poderia ter feito algo muito melhor, né? Eu acredito que assim, a gente consegue fazer coisas mais rápido, mas a gente consegue fazer coisas erradas mais rápido também, né? E o cuidado é esse, como que eu encaro isso como uma mentalidade de teste, de aprendizagem, não como produto final, né? Vamos fazer o break? Vamos, né? Depois de uma intimada dessa, né? O que eu vou fazer? O break. Gente, brincadeira. Vamos fazer uma pausa rápida, mas vocês seguram aí que o papo volta logo após o intervalo. Valeu. Valeu. Performa que pode na CBN tem o oferecimento de PagUtil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje. Estamos de volta com Performa que pode na CBN Campinas, hoje com William Collen, diretor de inteligência artificial na Blip. William, a gente falou no primeiro
parte desse bloco aqui sobre inteligência artificial, de onde ela veio, né, o que é, de comer, de passar no cabelo. E você, como diretor hoje da Blip, queria que você falasse um pouco como a Blip está utilizando inteligência artificial na prática, se quiser contextualizar um pouco também para quem não conhece o que é a empresa, mas também como que hoje a IA pode apoiar e está apoiando vocês e os clientes de vocês na prática, para gerar resultados. Boa. A Blip, ela constrói uma plataforma que possibilita que marcas e consumidores se comunicam de forma fluida. Tá bom? Nosso principal canal aqui no Brasil, né, é o WhatsApp, mas o conceito, né, a gente tem esse conceito do contato inteligente, ele possibilita que os consumidores, não importa o canal que esteja, desde que esse canal seja conversacional, pode ser Instagram Messenger, pode ser SMS, pode ser WhatsApp, se comuniquem com as empresas. E uma diferença é que nessa comunicação, a empresa, ela traz todas as jornadas que o consumidor tem com aquela marca. Então, você vai ter ali desde da venda, do atendimento, suporte, da devolução de produtos, Legal. do financeiro, sempre vem a mesma Rastreamento, toda a jornada, né? não chegou, toda essa Exato. comunicação do atendimento pode ser consolidada, vamos dizer assim. Exato, é esse conceito de um único contato conversacional que a marca Legal. tem, não importa o canal, ela pode estar num momento no WhatsApp, no outro momento em outro canal, Entendi. mas é um contato único que preserva a história, você não precisa Esse repetir contexto, sim. repetir o seu contexto, né? Tem o que a gente chama de thread infinita, aquela conversa Entendi. persistente. Entendi. E a conectividade com a marca, né? Então, para essa conversa acontecer, você tem que conectar com os sistemas da empresariais. Então, tem que estar ali dentro do conceito do carrinho de compras que o cliente está criando no site, o CRM, dados sobre aquele cliente, pedidos que já foram feitos. Enfim, tem que trazer todo esse contexto para a gente poder fazer essa conversa seja Nossa, eu acho que resolutiva, o que né? a gente mais odiava é ligar para um call center, aí, peraí que eu vou te transferir. Aí você Isso. fica 15 minutos falando, quando te transfere, você tem que contar tudo de novo. Quem nunca, né? Né? Não, mas o senhor pode falar o problema, mas acabei de falar pro teu colega. Então, assim, acho que isso, a máquina até permite isso de uma forma mais fácil, né? A inteligência artificial, ela consegue resumir todo esse contexto, mesmo que caia para um atendimento humano. Hoje vocês têm soluções de que, por exemplo, já chega meu histórico resumido para aquele atendente. Exato. A primeira aplicação de IA que a gente fez, né? Desculpa, de IA generativa que a gente fez na Blip, foi inclusive no atendimento humano. Então, a gente, naquela época, em 2023, ainda era inseguro a gente colocar IA Direto pro generativa consumidor. direto. Aham. Então, por exemplo, a gente tinha uma ferramenta que fazia um resumo pro atendimento humano. Legal. Do como é que tava o contexto daquele cliente. Fazia também algumas sugestões de respostas, já usando conceitos de busca de informações, RAG, né? Boa. Para trazer algumas informações ali já prontas pro operador, pro atendente atendente. enviar. Foi primeiras aplicações que a gente fez. Hoje em dia, né, esse ambiente da IA, da conversa entre marcas e consumidores é o ideal para IA generativa, principalmente para os agentes, né? Então tem uma tendência muito de adoção do que antigamente se chamava chatbots determinísticos para chatbots que estão aplicando agentes para fazer com que as conversas sejam muito mais fluidas. Então, esses agentes eles têm a capacidade ali, sabe, de serem mais resolutivos, sem depender tanto do como é que a pessoa está se expressando. Você traz uma dor, ela vai conseguir te ajudar e encontrar qual o caminho para você resolver mais de uma forma melhor, né? É porque esses chatbots determinísticos, a gente já usa eles há bastante tempo, né? Eu lembro, 2017, 2018, a gente já tinha algumas respostas, mas, e até hoje a gente ainda vê muito chat baseado nisso, né? Mas que as pessoas não tinham aderência, né? Acho que não geravam engajamento, né? Que ninguém quer ficar conversando de uma forma também tão robotizada. Eu acho que a inteligência artificial generativa, por ela ter um fator de aleatoriedade, eu vejo que isso imita muito o comportamento humano. Porque nós somos um pouco aleatórios, né? Por exemplo, você vai se apresentar, você não se apresenta de uma forma 100% igual para todo mundo. Sem dúvida. Cada vez que você vai falar a mesma coisa, você fala de forma diferente. Dentro do contexto que você tiver, né? Isso. Uma coisa eu me apresentava pro presidente de uma empresa, Exato, ou outra pra um para um colega amigo bar. do condomínio. Exato. Então Assim. a IA generativa, eu vejo que por ter esse fator de aleatoriedade, né, de gerar conteúdos novos e não simplesmente ser um papagaio de pirata ali que repete sempre a mesma coisa decorada, ela traz esse lado também de empatia, né, com as pessoas. As pessoas, parece mais
né, um humano falando comigo, porque não é uma conversa que pareceu decorada, é uma conversa que se adaptou ao meu contexto, né? Tava discutindo isso outro dia com Eu vi um outro post colega. no LinkedIn que eu dei muita risada, que era um cara falando alguma coisa, assim, eu não vou lembrar as palavras exatas, mas que ele falou assim, gente, teria como a gente desumanizar um pouco o atendimento? Eu já vi Ele essa falou, eu também. só queria cortar o cabelo. Cara, e aí ele Eu vi postou a essa. conversa. Eu vi essa. Aí a conversa assim... Nossa, que legal, e me conta, esse corte é pra quê? Um casamento? Você vai não sei numa o quê? festa que Você vai- vai- cara, Eu pelo não quero amor de saber, eu Deus. só quero marcar horário. Eu só queria marcar um horário Sim. pra cortar o cabelo. A vi galera essa. também tá indo pro outro extremo de querer o super humanizar uma coisa. Eu só quero cortar o cabelo. Então tem esse... Gostei desse case. Como é que você vê esse paradigma, esse paradoxo? Esse é um desafio, né? A gente tem, dentro da Blip, né? A gente também fornece serviços, né? A gente faz a plataforma, nossos parceiros, nossos clientes podem operar diretamente na plataforma, eventualmente a gente também tem serviços. Sim. Perfeito. E lá dentro nós temos o conceito de designer conversacional. Então, a Sim. pessoa que pensa na experiência conversacional e tem essas ciladas, né? Um dos desafios da IA generativa é como é que ela expressa da forma que a marca quer ser vista. Sim. Então, como você faz com que ela siga, né, os padrões de branding, os padrões de comunicação. Então, mensagens mais curtas, eventualmente. Às vezes é interesse da marca também tem mensagens mais longas. Como a gente calibra isso? Então, esse é um dos desafios. Outros desafios são como é que você faz com que essa IA se comporte dentro dos limites, né, que ela legal. tem. Então, como é que ela vai se ater ao problema que a marca está se propondo a tratar? Que a gente chama de guardrails, né? Então, Sim. são os limites que a IA tem que fazer. A IA ali que está ali dentro é a mesma que a gente está usando para fazer um coding de um sistema, né? Só que naquele momento ela está especificamente sendo usada para fazer um atendimento ao consumidor. Você tem que deixar ela bem ali dentro daquele contexto. Foi o McDonald's que deixou aberto e a galera começou a usar pra Gerar Python, gerar código Python, Python. código em Python e tal. Do tipo assim, cara, beleza, eu acho da hora. Eu não faria uma crítica ao McDonald's por isso, de forma alguma, entendeu? Mas do tipo assim, o ser humano também é premiado, né? As pessoas estão o tempo todo tentando burlar o sistema, né? Então, assim, até isso me lembrou uma pergunta que eu ia fazer pra você. De fato, quais são os principais desafios? Então, legal, pô, a IA generativa já tá aí, você falou um pouco do design conversacional, mas do lado de cultura, como é que vocês veem hoje, por exemplo, para implementar uma solução AI first para uma empresa que não tem isso já, que está ainda no processo 100% humano, vamos chamar assim, né? Mesmo Sim. botando no digital, mas 100% humano. O que você vê que são os principais desafios hoje que essas empresas enfrentam? Sim, acho que um principal desafio que eu vejo é ainda uma desconfiança, né? Acho que tem os early adopters, e alguns early adopters não se tornaram casos de fracasso, como esse que a gente trouxe agora há pouco, Sim. e acaba gerando estigmas. Então, a gente Medo tem que... dos outros e alguns Exato. embarcarem. Não podemos usar essa tecnologia de uma forma ingênua, né? Ela é uma tecnologia que tem riscos. Você tem que pensar sempre nos riscos primeiro, né? Como é que você adota aquilo de uma forma segura. Então, por exemplo, testes, né? Testes são fundamentais. Tem que testar casos bons, casos perigosos. Testar se... Agora, descobriu que dá para se criar Uso código malicioso. Python. Exato. Tem que testar se dá para codar ali dentro. Isso. Todos os casos de perigosos nós temos também que fazer isso. Isso vai gerando um pouco mais de segurança, né? Então, essa é a primeira barreira. Legal. A segunda é... Acho que é... Assim, no caso desse contexto de marcas e consumidores, no Brasil é mais tranquilo, né? Porque isso já é muito comum. Tá. É difícil a gente ter casos em que as marcas não queiram ir por esse caminho. Existem casos que as marcas querem permanecer com o atendimento humano porque é um atendimento muito pessoal, Sim. principalmente marcas que têm aquele gerente muito próximo, sabe, dos seus clientes. Existem esses casos também, a gente tem soluções para isso, em que a gente pode apoiar os gerentes a atender de uma forma melhor. Hiperpersonalização, né? Então, são pessoas... Então, temos que entender qual é a necessidade do cliente. Legal. E a solução correta. Aí Não é colocar IA em tudo também, né? Eu acho que Não é. um dos erros que eu tenho visto é a galera querer colocar IA até onde nem precisa de IA. Né? Algumas coisas que são, como o Léo falou, determinísticas. Cara, isso aqui não precisa de um agente com inteligência artificial que custa caro também, né? Porque a gente sabe que esses modelos cobram, né? Para eles te darem, né, uma assertividade grande ali num tempo de resposta, tá gastando capacidade computacional. Então, eu vejo muitos clientes, inclusive nossos, que pedem soluções de IA onde não precisa. Muitas vezes é um algoritmo padrão, né? Em árvore de decisão, algum tipo de algo pré-determinado já resolveria. Você se depara com esse tipo de desafios? O que você acha? Com certeza. Acho que um desafio que
todo mundo tem, é assim, como é que você vai... Às vezes, nós, né, a gente tá falando que a gente é engenheiro, né? A gente tem tendência, às vezes, de pensar na tecnologia primeiro. A gente tem que primeiro pensar no cliente, no consumidor. Qual é a necessidade do consumidor? O problema que eu tô resolvendo, né? O que a gente está querendo resolver? Às vezes, de fato, né, a experiência ideal ali é uma combinação de coisas, né? Como é que você combina um fluxo determinístico em um momento que é muito crítico, junto com automações, com agentes? Esse vai ser um cenário ideal. Mas o principal é, assim, a gente resolver o que o consumidor está precisando. O que o consumidor precisa. E olhar nessa ótica. E outro ponto, né? Às vezes a gente encara esse problema como sendo um problema que você... one shot, você vai lá e resolve. Mas nunca é assim, né? Sempre quando você trabalha com IA ou qualquer sistema desse tipo, é um sistema evolutivo. Você faz uma interação, você entende como é que ela funciona, faz um teste AB, expande, entende, vai pegando outro caso de uso, você vai expandindo. Isso vai gerando segurança, vai gerando entendimento do que é a expectativa do consumidor. Então, isso é um ciclo de desenvolvimento de software, no fim das contas. Qualquer ciclo interativo de desenvolvimento de software, exatamente. A única coisa é que agora, com o tanto de ferramenta que a gente tem à nossa disposição, o que a gente tem conseguido fazer é enxugar esses ciclos, né? O que a gente antes levava uma semana para construir, a gente está construindo em meio período, né? Então, é isso que tem acontecido, mas continua sendo um ciclo de desenvolvimento de software como outro qualquer. Um uso interessante, ontem eu estava num hackathon, né, de IA com um cliente, e foi muito interessante que a gente começa fazendo esse exercício de problemas, né? Então, define problema. Um dos problemas lá, olha que interessante que a galera trouxe, era, cara, eu quero que a IA me ajude a fazer minha projeção de vendas, o famoso forecast, né, que a gente fala. Então, é projetar o futuro. Você vê que vendedor realmente odeia isso, né? Todos eles querem usar IA para fazer forecast. Exato. Deixa eu me livrar dessa que é bomba. Algo que dá trabalho, fica um mês inteiro fazendo. Então, é um negócio realmente bem traumático, muito manual. E o que foi interessante ali? O primeiro ponto que o pessoal trouxe coloca aqui a IA para resolver um problema desse tamanho. Na hora que a gente abre aquele problema, e a gente tem uma técnica que a gente chama de pegar fragmentos do problema, a gente viu que na verdade aquilo não é um problema. Aquilo é uma composição de vários fragmentos, de várias etapas, que exigem habilidades diferentes, cálculos diferentes, consolidações diferentes, e inclusive são hoje na empresa áreas diferentes que atuam. Exatamente. Então a gente faz esse trabalho, sabe, de quebrar o problema grande em problemas menores, bem pequenininhos. E por onde eu começo? Eu começo resolvendo um problema pequenininho. Então aí e aí isso foi legal, cara, que isso levou um dia. Então no final do dia a galera apresentou, resolveu o problema gigante? Não. Mas eles apresentaram a criação de um assistente que resolvia uma parte do problema, que era simplesmente comparar duas planilhas, que eram planilhas de milhares, centenas de milhares de linhas, que o humano levava 2 dias para fazer, ela faz em 5 minutos. Isso a gente fez em um dia, cara. E aí a galera, foi legal, porque a galera entendeu, falou assim, agora eu entendi onde eu aplico e como é que eu aplico de cada vez. E depois a gente vai o quê? Encadeando, né, e criando esse fluxo, né, que é etapa por etapa. Se eu resolvo 50 problemas pequenininhos, eu consigo resolver um problema grandão. Mas se eu começo tentando resolver primeiro o problema grande, é o que acontece? A IA é ruim, ela não me ajudou, a IA não serve. Então eu vejo muito esse uso errado, né, da inteligência artificial. Bom, quebrar em problemas que você entende, problemas que você consegue validar. Acho que esse é um grande segredo. Exato. Boa. Bom, papo rápido é assim. Papo bom é assim. Papo bom, Passa né? muito rápido, mas eu não posso terminar sem te fazer essa pergunta. É uma opinião sua, tá, William? Você acha que a inteligência artificial, no longo prazo, vai deixar a gente menos inteligente ou vai deixar a gente mais criativo? Boa. Acho que a gente tem que... É uma opinião. Boa pergunta. É uma opinião super polêmica. Eu mesmo, às vezes, a minha opinião já variou nesse As assunto. pessoas estão ficando mais preguiçosas ou você acha que as pessoas estão ficando mais inteligentes? Acho que a gente tem que transformar essa tecnologia numa coisa boa, né? Acho que é importante a gente tá pensando nisso, né? Acho que as duas possibilidades hoje são reais. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente está na nossa mão hoje discutir, entender como a gente trabalhar as pessoas, trabalhar a tecnologia de forma que o melhor seja tirado dela. William, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de carreira, né? Esse é um assunto que todo mundo me pergunta bastante, eu quero ouvir um pouco a tua opinião, né? Tem toda essa polêmica sobre a IA vai eliminar os empregos de entrada, a IA vai eliminar o trabalho de A, de B, de C, enfim, eu já ouvi de tudo, né?
Ainda não tenho uma opinião 100% formada sobre isso, confesso a você. Mas queria saber de você o seguinte: se um estudante de engenharia da USP hoje, no primeiro ano, chega para você e fala: chefe, você já esteve aqui no banco da faculdade onde eu tô. Que dica você me dá hoje para eu progredir na minha carreira de engenheiro de software? Sim. Acho que a primeira dica é, usa e abusa de... Assim, entende a teoria, né? Pelo amor de Deus, não vai hackear, fazer prova usando o ChatGPT ali, não, pelo amor de Deus. Vamos aprender de fato, né? A gente precisa continuar evoluindo a ciência e a ciência, né? A gente tem uma aposta, assim, que a IA vai ajudar a evoluir a ciência, mas é muito importante ter um senso crítico, entender... a gente tá, né? Continuando evoluindo como humanos também e cientistas. Enfim, acho que é muito importante, né, a gente continuar, provavelmente, cuidando da teoria que existe por trás, mas usar as ferramentas. Então, acho que faz parte agora também da formação de um engenheiro, provavelmente usar esse tipo de ferramenta e aprender a construir coisas em cima dessas ferramentas. Não é só usar ela para, por exemplo, rodar algum algoritmo mais rápido, mas também criar algoritmos que estão no entorno disso. Então, acho que esse é um mercado, né, que está crescente. Um mercado de você criar sistemas agênticos, né? Sistemas que... É onde eu ia entrar também. Exato. Então, é um mercado muito forte. Eu acho que, assim, aí vai pro achismo, né? Sim, eu falo um monte de achismo. Futurismo aqui. Hoje eu acho que o que a gente menos consegue ter é algum tipo de certeza sobre o futuro. Né? Eu acho que é isso. Então, um achismo é super bem-vindo. O que eu tenho visto, né, dentro da empresa, inclusive, é uma velocidade crescente de desenvolvimento. A gente está desenvolvendo mais rápido. Entendi. Isso não quer dizer que a gente está desenvolvendo com menos pessoas. A gente está desenvolvendo com mais código. Com pessoas que estão operando aquilo. A gente precisa aprendendo a usar. Aprendendo a usar. E eu estou vendo também muita oportunidade. A gente estava falando agora há pouco, né? Por exemplo, de uma pessoa de negócios está criando um produto. Então, acho que hoje, em breve, né, deve ter uma proliferação de novos negócios absurda. Por causa disso. Então vai ter mercado em empresas que estão cada vez codando mais, em novos negócios que vão surgindo, e a gente viu alguns negócios, inclusive, se tornando bilionários em pouco tempo, né? Porque às vezes existe uma oportunidade muito rica aí. O unicórnio de uma pessoa só, né? Estamos em busca dele agora. Mas esse é o mundo de tecnologia, código. Acho que ali já está um pouco mais à frente. Eu estou pensando também no como é que isso vai ser para outras áreas, né? Eu acho que, de fato, tudo vai mudar em como as pessoas trabalham. Você tem que se tornar mais... Existe uma expectativa que você se torne mais produtivo e pegue em trabalhos mais... complexos, mais... Então, acho que vai ter essa pressão aí, de alguma forma, né? E uma mudança de como é que essas funções acontecem. Que provavelmente vai ter algum remanejamento de funções. É isso que eu ia falar. Eu tenho uma visão eterno otimista aqui, né? Eu vejo tento ver o copo meio cheio. Sim, tem muitas funções administrativas, vamos chamar assim, corporativas, que, cara, estão super, né, se tornando mais produtivas, tem uma necessidade mais e a IA é muito assertiva em atividades muito operacionais. Só que, por outro lado, de verdade, assim, olhando pelo otimismo, eu vejo que essas pessoas aprendendo a usar IA, elas vão também, né, como você tateou aí, isso possibilita elas aprenderem novas funções também. Sim. Então, que antes eu levaria muito mais tempo para aprender uma nova habilidade, e eu vejo muito nos treinamentos que a gente dá de como eu usar a inteligência artificial para expandir as minhas capacidades, para eu aprender novos conteúdos mais rápido. Então, cara, se eu tenho um conteúdo que antes eu levava por falta de ferramental, de prática, eu tinha que voltar lá na academia, fazer um curso, levar 3, 4 anos para começar a praticar. Hoje, com IA, eu consigo usar ela para me ensinar, não para dar as respostas, mas a gente tem a possibilidade de ter um professor particular para qualquer assunto que você queira, de graça. Olha só, isso era inconcebível, né? Tipo assim, cara, eu quero aprender um conteúdo novo há 10 anos atrás, ou 5 anos atrás. Cara, você tinha que se inscreve num curso, espera a próxima turma, são 6 meses. Então, para se profissionalizar e aprender, esse aprendizado técnico que eu tô falando, entendeu? Mais de ferramentas, né? Funções técnicas administrativas. Cara, isso levava muito tempo, muitas vezes. Hoje, com o IA, eu posso pedir para uma inteligência artificial criar um curso personalizado para mim. Em pouco tempo, muito menos tempo, eu estou adquirindo novas habilidades. Eu estou vendo pessoas, inclusive, entrando na área de tecnologia com uma curva de aprendizagem muito mais rápida, né? E conseguindo produzir coisas que antes a gente levava
década para conseguir chegar num nível de produtividade. Então, eu vejo sempre esse paradoxo. Sim, tem várias funções que estão sendo colocadas em xeque, mas ao mesmo tempo essas pessoas conseguem aprender novas coisas mais rápido do que elas conseguiam no passado. Então, é muito difícil de prever o que vai correr mais rápido. E aí eu queria te fazer uma pergunta, né? Pegando esse gancho, como é que você equilibra dentro da sua equipe hoje, que atua com inteligência artificial, que é uma das áreas que hoje mais tem avançado rapidamente, esse equilíbrio entre aprender novas coisas e também o limite humano, né? Que a gente tem, assim, surgem coisas mais rápido do que a gente consegue absorver. Como é que você tem visto isso? Como é que vocês têm lidado com essa pressão? Sim. A gente está num momento diferente, né? Porque a inovação ela está acontecendo para o mundo inteiro. A gente está tendo, por exemplo, teve um modelo lançado pela Anthropic esses dias, né? Que ultrapassou todos os benchmarks. Ali provavelmente tem tecnologias que os outros laboratórios ainda não aprenderam, estão começando. Existe essa corrida que acontece lá e acontece também nas empresas. Então, acho que é um momento muito peculiar, assim, de todo mundo estar aprendendo. O problema é o seguinte, a gente não tem livros explicando como fazer aquilo. Então, hoje minha equipe não tem um curso que eu possa falar. Não tem a literatura, Não tem literatura. Então, o caminho vamos ler aquele paper da Anthropic? Isso. Vamos estudar, assistir um podcast de uma pessoa influente que foi lá e explicou algum conceito legal. É assim que a gente está aprendendo. A gente está aprendendo dessa forma, indo direto na fonte e aplicando. Então, a aplicação eu acho que é fundamental. Temos um conceito novo, como aquilo impacta nosso negócio? Vamos aplicar isso numa prova de conceito, testar com alguns clientes, tem que colocar na prática, né? As coisas não podem ficar na prateleira, né? Essas inovações, porque tá todo mundo indo atrás, tá todo mundo sendo exposto à mesma tecnologia. Então, é um aprendizado muito prático hoje em dia. Boa. E tem também acho que assim, a tecnologia de IA generativa, né? Ela se transformou numa commodity, mas também ela tem uma oportunidade de as empresas estarem criando alicerces em cima dela. Então, por exemplo, a Blip tem um potencial, né? A gente tem ali modelos que a gente cria a partir de, por exemplo, comportamento de consumidores para uma determinada marca que são riquíssimos. E para fazer aquilo, né? Nosso cientista ali dentro, né? Minha equipe de IA, ela tem pessoas que, sabe, são doutores, mestres em tecnologias como Deep Learning, eles pegam lá e criam modelos também próprios e tal, né? Às vezes não é uma LM, mas é uma aplicação preditiva que performa muito bem. Então a gente também está explorando, né? Então, às vezes, eventualmente, alguma coisa que a gente vê num lab e traz para dentro. E temos também que tá com nossos parceiros, né? A gente parceiros da Google, da Meta, aliados da Meta, da Microsoft. E eles também são muito inovadores. Então, sempre peço, traz aí pra mim as novidades, vamos ver o que tem. E a gente aprende muito com Tem um aluno que me perguntou outro dia, professor, me indica um livro, que eu dou aula também na universidade. Que livro que o senhor indica tal para falar de inteligência artificial? Eu falei, então, não foi escrito ainda, cara. Pede pra IA escrever. Porque hoje uma das melhores formas de você aprender o que, por exemplo, uma ferramenta pode ou não pode fazer é perguntando pra ela. Né, tá dentro do treinamento dela. Como ela pode te ajudar a resolver aquele problema? Cara, é uma mudança de paradigma de como a gente aprende também. Não, e o que o William falou, Samir, super conversa com algo que a gente fala várias vezes, já falamos várias vezes sobre isso, exploramos isso num conceito, que a IA, para mim, é muito mais uma revolução cognitiva do que tecnológica. Porque a pergunta que foi até que me fez refletir sobre isso, né? Foi que um cliente nosso chegou para mim e falou, cara, eu tô vendo um comportamento super diferente lá na empresa, que é assim, algumas pessoas que eram mais, sabe, entregavam ali o básico, o funcionário nota 7 virando um funcionário nota 10. Virou do avesso. E o cara nota 10 virando um nota 8, nota 7. Ele falou, Léo, por que isso está acontecendo? E a hipótese que eu criei, eu me debrucei sobre isso, porque a gente também viu isso acontecer dentro de casa. É o cara que sabe aprender. Quem vai se beneficiar hoje é quem consegue se desconstruir e aprender algo novo e que tem uma metodologia de estudo, ou seja, que de forma cognitiva consegue absorver alguma coisa. Ele consegue ser diferente na absorção do conhecimento, porque não é mais o banco da escola. É o que você falou, é experimentação empírica. Eu não sei se o caminho é esse. Então eu vou ter que testar 1, 2, 3, 4, até. E nem todo mundo tá afim de aprender algo novo.
né? Aprender algo novo, o próprio cérebro rechaça isso, né? Porque despende muita informação. Gasta Você já tem muita informação, você não precisa de mais, não. Agora, talvez eu precise esquecer tudo que eu sei, né? Do que eu sei de ferramenta. Agora, eu não posso esquecer nunca a minha capacidade de aprender coisas novas. Esses caras é o que estão brilhando, porque eu não tenho conhecimento documentado, né? Eu não tenho mais literatura como a gente combinou, como a gente conversou. Eu acho que faz muito sentido com algo que eu acredito que você falou. Para você, qual é essa principal habilidade que os profissionais hoje precisam buscar? Sim. Acho que a principal habilidade Ou que você busca num profissional quando Sim. você vai recrutar, por exemplo, dentro dessa área? É o conhecimento técnico? É ali o hard skill? É que tipo de habilidades você vê hoje que esses profissionais do futuro precisam ter? Sim, eu acho que essa habilidade de conseguir capturar coisas novas e aplicar é uma muito importante. Claro que eu avalio o contexto, né? Como a gente vinha falando, é software, então existe um conceito de software. Se eu vou contratar uma pessoa que vai desenvolver IA, a pessoa tem que saber como se desenvolve software, né? Então eu acho que a entrevista básica vai por aí. Mas a partir daí, poxa, essa pessoa já teve uma vivência de construir um sistema de deep agents, por exemplo, a pessoa consegue fazer esse tipo de coisa. A pessoa já fez um sistema de guardrails, como eu vinha falando, assim, que é uma solução que o nível empresarial precisa. Ela consegue demonstrar isso em algum projeto? E me explicar tecnicamente como é que isso funciona. Acho que... Então, são conceitos, né, novos que a gente tem que ir atrás, mas... Aplicar isso na prática. Então, ela consegue mostrar como ela aplica aquilo fora do padrão. O que é fora do padrão? Não é como o Claude ou o Codex funciona, mas como é que isso aqui é aplicado, talvez, dentro de um outro projeto, dentro de outro contexto, dentro de outro negócio. Aplicação de contexto em outro lugar. Então, acho que essa resiliência, né, de tá se moldando aí, e acho que esse profissional, né, que na Blip a gente olha... Tem uma colega nossa que fez dividiu em 4 níveis. Um profissional. Um profissional que não sabe que existe IA, mas não usa. Que usa que usa para o dia a dia dela e que desenvolve produtos com IA de fato. Tá bom. A gente tá criando esse profissional que cria IA, produtos com IA de fato, que isso é muito desafiador, porque muda o paradigma. Total. A gente tem... vocês já ouviram do conceito de software 3.0? Não. Pode explorar. Acho que é O software 1.0 é aquele software que é determinístico, 100% determinístico. Você vai lá e programa. Ele consegue resolver uma parcela... imagina assim, um diagrama de Venn, né? E um pontinho no diagrama de Venn ali é o que você consegue resolver através de software determinístico. É o que ele foi programado para fazer. Pronto. Mas na verdade você pensa em todos os softwares já construídos. Isso. É aquilo. Isso. E se você começa a colocar modelos de machine learning nesse software, você abre toda uma borda ali que são modelos, são softwares que precisam de não determinismo. Então você começa a trabalhar com processamento de linguagem natural, corretor gramatical, por exemplo, análise de sentimento, alguns outros sistemas. E o que você consegue construir a partir disso? Então vamos lá criar, sei lá, um sistema que identifica a predição de se o atendimento foi bom ou ruim. Isso é um software 2.0. E aí a gente tem um software 3.0 que é a inversão. Que ao invés de você ter o software gerenciando a IA, ou aplicando a IA, você coloca a IA para gerenciar o software. Interessante. E esse é o conceito do... A IA criando novas camadas de código dentro do próprio software, é isso? A IA operando o software. Operando. Então, quando você pega quando você vai para uma IA como o Claude Code, por exemplo, ou vamos pegar assim um cowork, por exemplo, você tá usando um software que você dá comandos de linguagem natural, ele consegue criar outros softwares para resolver problemas naquele momento. Exato. Ele cria um código Python para fazer uma tarefa e depois jogar isso fora. Jogar isso fora. Então, não é um processo de criar um software, mas sim resolver um problema. Entendi. Então, os softwares que estão nesse paradigma do software 3.0, eles conseguem resolver uma quantidade absurda de problemas que talvez a gente nem saiba quais são ainda. Interessante. Existem todo um universo de problemas que são totalmente novos, que podem ser resolvidos com esse tipo de tecnologia. Legal, não tinha ouvido esse louco conceito isso. não, cara. Não, e faz todo sentido, gente. A gente já falou sobre isso também, né? Você pode ver ao longo da evolução da humanidade, William, a invenção ou a descoberta de uma ferramenta nova muito revolucionária nunca empurrou a gente para agora eu consigo trabalhar menos. Agora eu consigo fazer tal coisa mais fácil. Não, sempre empurrou a gente para resolver
problemas mais complexos, né? A gente brinca que a gente é caçador de burnout, mas o ser humano é um eterno caçador de burnout, né? Toda vez que ele resolve um problema, ele fala assim, cara, ótimo, hora de eu achar um maior. Né? E as ferramentas hoje vão proporcionar a gente, e eu acredito piamente nisso, em evoluções na química, evoluções na biologia, evoluções na física. Física e matemática eu já acho um pouco mais complexo, mas química e biologia, por exemplo, eu acho que a gente vai ter saltos gigantescos com esses modelos novos. Sim. Justamente por eles terem a capacidade do que você está falando, a IA operando a resolução de novos problemas. Né? Não é necessariamente construindo um software, né? Buscando uma saída para algo que a gente ainda não tinha como, a gente não tinha tecnologia para isso. Isso. Vou dar um exemplo prático disso, né? Então, só para contextualizar, eu falei de software 3.0, a primeira vez que eu estudei sobre esse conceito foi do Andrew Carpati, que era um dos fundadores da OpenAI. Isso, que saiu da OpenAI agora, né? E do Andrew, do Jensen, né, da NVIDIA. Ele teve uma palestra bem interessante que foi onde minha mente explodiu, assim. Eu vi aquela palestra, falei, isso aí agora a Skynet vem. Agora vem. Pô, a IA tá fazendo o software. Quem cara, é que vai... A gente tem um eterno fetiche com a Skynet, né, cara? Caramba, cara. Né? Crescemos assistindo Exterminador do Futuro, mas brincadeiras à parte, você falou muito de guarda-rails, eu acho que é importante até a gente trazer essa tranquilidade ou não para os nossos ouvintes, no sentido de, pô, peraí, a IA... Eu ainda tô super tranquilo. Então, mas a IA está programando, beleza? Sem supervisão. Sim. Ela vai lá e hoje ela cria códigos para fazer talvez o que um comando deu, dentro de um contexto e tudo mais. Mas se temos uma IA criando novos softwares que não são regidos por humanos, o que impede dessa IA criar hoje um vírus? O que impede a IA de criar um software malicioso que vai, às vezes através de um comando mesmo, você fala assim, cara, preciso entrar nesse site e pegar aqui uma informação. A IA vai lá, poxa, mas esse site aqui é blindado, então eu vou criar um vírus para derrubar o site. Tô fazendo um pouco exagerando aqui, mas que talvez não é impossível, no tecnicamente. A gente bota a musiquinha no fundo, assim. Como é que você vê isso? Quais são os guarda-rails que hoje tem ou não tem que ser colocados? Existe esse risco na sua visão? Existe. A gente tem, nos grandes laboratórios, né, como a gente tem falado algumas vezes, OpenAI, Anthropic, Google, eles têm um conceito de alinhamento. Então, esses modelos são criados com alinhamento, que é quase como um código de conduta. Tá bom. E tem várias blindagens que acontecem também, né, de hardware mesmo, de software mesmo. Então, pô, tem blindagens de software para pedir que haja um prompt injection, por exemplo, um detector de prompt injection. Então, esse tipo de mecanismo é criado, né, nos laboratórios e empresas como a Blip, né, que estão aplicando isso de uma forma séria. Forma séria não, vamos dizer forma profissional. Profissional, séria. Tá sério. Eu gosto do termo, séria. Mas existem modelos abertos, né, que você tem a possibilidade de tirar isso. E aí é o risco, né? Então, do outro lado, né, existe a possibilidade de criar realmente softwares que são muito poderosos, sistemas muito poderosos que estão usando uma IA desprotegida dessa, né? E aí vem todo o problema de segurança, né, que tá presente hoje, né? Então a gente tem que ir atrás de como a gente blinda cada vez mais sistemas, porque hoje não é mais um humano, o hacker, às vezes é uma IA. É a mesma coisa, é a mesma coisa da pólvora. Né? Teve gente que usou a pólvora para coisas extremamente produtivas e teve gente que usou a pólvora para coisas extremamente negativas. Não, cara, toda vez que surgiu uma ferramenta, toda vez que surgiu uma tecnologia, ela vai ser usada para o bem e para o mal e vai ter sempre essa guerra. Vai ter a galera que se preocupa em fazer o bem, vai ter a galera que se preocupa em fazer o mal e vai ter a galera que se preocupa em combater o mal. Mas né? por isso que tem regulamentação hoje para você comprar pólvora. O ponto é esse. Quais as regulamentações? Será que elas estão conseguindo acompanhar hoje a velocidade Com certeza que a gente está vendo, né, a IA se desenvolver? Eu acho que esse é o debate aqui, né? Quando a gente fala de guarda-rails e desses riscos que existem, como que a comunidade, né, a sociedade, de fato, precisa evoluir também. Exato. Acho que eu sou a favor de uma... Assim, acho que de pesquisa. A pesquisa tem que acontecer e a pesquisa precisa de modelos abertos. Sim. Pra você entender como é que ela funciona. Exato. Então é uma balança que tem que existir. E existe também essa possibilidade de regulamentação, né, que toda uma área que a gente precisa ser discutida. Acho que a regulamentação ela precisa
existir, mas de uma forma muito técnica, muito justa para não permitir que seja impedido a evolução tecnológica e científica dos países, enfim, isso tem que ser discutido de uma forma muito técnica, mas de forma que também proteja, né? Proteja as pessoas, os negócios, enfim, né? Responsabilizar as pessoas que estão usando de forma maliciosa, assim como hoje é a responsabilidade de uma pessoa que usa software de forma maliciosa. Tem um ponto que eu queria passar aí, né? A gente está falando assim de tecnologias que se constroem outras, né? Tem um caso interessante aqui que eu queria compartilhar. Claro. A gente tem esse conceito aí que o contato inteligente que eu mencionei, né? Que esse artefato está na comunicação de marcas com os consumidores, ele é algo evolutivo. E essa evolução hoje na Blip, ela é feita através de sistemas desses, sistemas que são do paradigma software 3.0, em que a gente tem as conversas acontecendo, o MIA observando como essas conversas acontecem e recalibrando o sistema. Então, um sistema de self-improvement, de aprendizado contínuo, Legal. que está observando objetivos da empresa, está observando desempenho de campanha, e ele consegue, né, analisar como é que está sendo esses resultados e planejar evoluções que podem Já ser sugerir feitas. melhorias com base nos Isso. KPIs, vamos dizer assim, é ó, nos muito- indicadores isso é que, muito louco. ó, tem algo que a gente projetou aqui, mas não está acontecendo. Sei lá, o cliente está abandonando o chat muitas vezes nesse ponto. A própria IA já identifica, não precisa de um humano identificar isso, por exemplo. Antes era um problema que demoraria Demoraria data muito scientist até alguém pra ir ficar lá analisar. extraindo esses dados, cruzando ali. Hoje Interessante. gera uma oportunidade de evolução, e tem um humano lá que olha para aquele problema, Valida, aperta o valida, botão aperta o e botão, executa. faz o teste AB, lógico, vê se Claro, deu claro. tudo certo. Tô simplificando. E Legal. é isso. Então, esse é um exemplo prático, sabe, de o que você consegue fazer com esse tipo de conceito de você colocar a IA operando. Porque para você conseguir fazer essa análise, quem tem que fazer, né, é um sistema agêntico. Sim. Como criar um sistema agêntico que resolve o problema de uma empresa? Acho que esse é um desafio Legal. atual. Se fosse pensar de uma habilidade que eu procuro hoje nos novos desenvolvedores, você consegue desenvolver um sistema agêntico que faz alguma coisa parecida com isso? Como é que você aplicaria? Gostei. Vamos lá. Gente, a gente está caminhando para o fim, mas eu quero fazer uma pergunta, e aí essa é para os dois, hein? Bora. Quero ouvir a opinião dos dois. Eu recentemente lendo, bom, eu não preciso falar para vocês o quanto eu tenho lido, né? Então acho que todos nós aqui sobre o quanto a gente tem consumido de material sobre inteligência artificial, né? Recentemente eu li sobre mais um termo ótimo que eu vi que é o SaaSpocalipse, né? Que é tudo que aconteceu com a queda de valor de mercado das empresas que fornecem SaaS, e a tese por trás disso é que SaaS, como... né? SaaS, Software as a Service. isso, Software as a Service. E a tese por trás disso é que todo mundo vai construir o seu próprio SaaS. Eu particularmente não acredito nisso, né? Gostaria de saber a opinião de vocês e gostaria de saber se vocês acham que realmente alguma empresa de SaaS corre risco em função da inteligência artificial. Sim. Boa. Eu acho que é uma discussão super recente aí, né? Super. Eu vi muitos movimentos interessantes nisso. Né? Acho que existia um risco mesmo, porque realmente está ficando fácil construir software. Só que eu duvido que uma grande enterprise sei lá, que constrói aviões, vai querer fazer um SaaS e não focar nos aviões, né? Então tem sempre esse dilema. Mas acho que as empresas estão se posicionando em serem operadas por agentes. Esses SaaS existentes. E eles têm que repensar o modelo de negócio. O principal hoje não tem mais pessoas que talvez estejam operando esses sistemas. Então a cobrança por seats talvez não seja mais centros, eficiente. Né? Não seja mais eficiente. Você tem que mudar um modelo de negócio, entender qual é esse novo ecossistema, e isso está acontecendo para todo mundo. Está acontecendo para a Blip também. Então qual é a próxima onda? Né? Então para a Blip, por exemplo, a gente tem uma mudança também como é que a gente faz serviços. Os serviços hoje estão apoiados em IA. Ou seja, o custo da hora reduz. Quer dizer, a quantidade de horas para fazer um serviço reduz. Só que você está entregando mais valor. Exato. Então a cobrança tem que mudar. Não é que o serviço vai deixar de existir, mas o modelo de negócio do serviço tem que evoluir. Então acho que é mais uma evolução, né? E eu acho que você perguntou que uma empresa vai deixar de existir, talvez as que não consigam entender esse jogo, e né? se adaptar. Eu ia comentar algo bem parecido no sentido de, assim, eu acho que sim, as empresas de SaaS que não mudarem vão desaparecer. Não vamos ter as empresas que a gente tem hoje.
Então, assim... A gente vai ter outras. Exato. Ou vai ter Legal. outras, ou vai ter elas que a gente tem hoje ressignificadas. As que conseguiram, que já estão se ressignificando como a Blip. Porque, assim, cara, claro, é um software, um ERP, isso não vai desaparecer. Sem dúvida. Né? São empresas globais, são empresas gigantes. Agora, muitas vezes você tem um custo alto para ter um SaaS, uma ferramenta que foi feita genérica de mercado, e você paga para ter uma ferramenta e você usa 5% dela, ou antigamente fazia sentido essa conta. Hoje, se você colocar na ponta do lápis, você fala assim, então, cara, é mais barato ou eu contratar alguém para fazer um software meu, não que eu vou fazer, mas eu posso ter um software feito sob medida, do que eu comprar algo pronto. Então, vou fazer um paralelo bem esdrúxulo, tá? Mas, tipo assim, com impressora 3D. Né? Uma IA que faz software, hoje, é uma impressora 3D que faz peças dentro de casa. Né? A impressora 3D acabou com a indústria? Não. Sem dúvida. Né? Eu ainda compro... Action figure. Tudo, né? Tudo que tem dentro de casa quase. Meu Wolverine foi impresso numa impressora 3D que provavelmente não é minha, né? Então, exato. Então, beleza. Só que o que acontece? Eu consigo hoje ter acesso... minha resposta encurtando aqui é financeira. Então, se eu conseguir ter acesso de uma forma mais barata a algo sob medida para mim, que me atende muito melhor, é muito mais barato do que, imagina, antigamente eu tinha que produzir 1000 unidades para ter uma unidade daquilo, ou mandar uma indústria criar um molde para fazer algo que não me atende. Ou eu ia ter que comprar algo que não era exatamente aquilo que eu precisava. Agora, então, com IA, eu acho que a gente tem esse reequilíbrio entre a alfaiataria, ou seja, eu desenvolver coisas sob demanda, ficou muito mais barato. Assim como a impressora 3D permitiu ter produtos muito mais baratos, feitos exatamente do jeito que eu quero. Cara, eu tinha um amigo meu, ele imprimiu um xadrez de Mario. Fez um jogo de xadrez do jeito que ele queria. Pô, depois manda uma foto pra mim. Ficou muito legal. Imagina isso no passado. Como você fazia? Ou você não fazia, ou ia custar muito mais caro. Você ia ter que injetar peça por peça. Exato. Ia custar impagável, entendeu? Então, eu vejo esse reequilíbrio no mercado. Eu não acho que vai morrer, mas as empresas vão, talvez, se reequilibrar. Vão ter um nicho de que, sim, faz sentido você desenvolver seu próprio software. Eu depois de raciocinar bastante sobre isso, né, eu cheguei à conclusão, na real, as empresas sempre tomaram essa decisão de build or buy, né? Do tipo assim, cara, eu vou construir, eu vou comprar, né? E majoritariamente, a maior parte das decisões era por comprar. Sim. O que eu acho que vai acontecer agora é que já vai ter um equilíbrio, vai ter um pouco mais de gente optando por construir, mas eu ainda acho que majoritariamente as pessoas vão comprar. Então, o que eu tô querendo dizer assim, se era 20-80, né, 20 eu construo, 80 eu compro, eu acho que agora talvez vire um 35-65. Alguma coisa assim, 35% das vezes eu construo, 65% das vezes eu vou continuar. Não faz sentido. Não faz sentido, eu vou continuar. Dá tempo de eu fazer uma última pergunta aqui pro nosso amigo? Claríssimo. Você, papo super legal aqui, William, e você tem um conhecimento super vasto, já trabalha há mais de 20 anos com inteligência artificial. Você que é da área, teve alguma nova tecnologia, uma nova ferramenta, algum caso de uso que você se surpreendeu? Boa. Falou assim, caramba, eu não sabia que dava pra fazer. Eu me surpreendo todo dia, tá? Mesmo sendo engenheiro de computação, eu até brinco com meus colegas, falo assim, cara, por mais que eu sei como isso funciona, ainda acho que tem um pouco de bruxaria aqui. Sim. Mas, brincadeiras à parte, qual foi a última coisa que você lembra, assim, que mesmo entendendo como funciona por trás dos panos, realmente te surpreendeu? Legal. Acho que quase todo dia, né, tem uma surpresa dessa. Acho que no final do ano passado, né, a gente viu como que esses Deep Agents estão performando. Acho que essa tecnologia era muito promissora, mas foi no final do ano passado... Teve uma virada de chave, de novembro para dezembro ali. Exato. E tá possibilitando a gente fazer projetos dentro da Blip, em vários negócios, usando esse tipo de tecnologia. Acho que hoje é algo que realmente a gente está entendendo o que é esse futuro em que essa tecnologia está presente. A gente ainda não conseguimos pegar tudo que é possível fazer com ela. Boa. Eu acho que essa é a última. Não é tão impactante quanto foi a primeira vez que eu vi o ChatGPT. Claro. E o GPT-3, ali, quando eu tive acesso à tecnologia, e fiquei mostrando para todo mundo na empresa. Mas, né, não foi aquele momento tão wow. Mas esse aqui, acho que
aquela sensação de estar sólido, aquela sensação de você estar vendo alguma coisa que realmente muda. A assertividade para você estar maior, né, do que vinha Agora a gente consegue acontecendo. fazer sistemas que usam esse tipo de tecnologia. Muito bom. Excelente. Cara, quero agradecer muito você ter compartilhado o seu tempo aqui com a gente, cara. Foi um bate-papo incrível. Tenho certeza que a galera vai gostar muito. Prazer em conhecê-lo e obrigado por ter estado aqui com a gente, viu, irmão? Prazer meu, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Valeu, Vamos William. lá. E você que ficou com a gente até o final já sabe, né? Aciona o sininho, curte, compartilha, se inscreve no canal. Se quiser fazer uma pergunta pro William, bota aí nos comentários que a gente faz chegar até ele. O nosso objetivo, galera, vai estudar IA, pelo amor de Deus. Nosso objetivo é fazer esse tipo de conteúdo chegar ao maior número possível de pessoas. E para isso, a gente precisa da sua participação e do seu engajamento. Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Performa que pode na CBN teve o oferecimento de PagÚtil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje.